Capítulo 22. Àquela altura da minha vida, eu nem sabia onde ficava Hakone. Embora logo aprendesse que ficava no leste do Japão, a uma boa distância de Kyoto. Mas passei o resto da semana com uma agradável sensação de ser importante, sabendo que um homem, como o barão, me convidara para viajar de Kyoto até sua festa. Na verdade, tive dificuldade em esconder minha empolgação quando finalmente me sentei em um belo compartimento da segunda classe, com o senhor Ichoda, que vestia mamerá, sentado perto do corredor para que ninguém tentasse falar comigo. Fingi passar o tempo lendo uma revista, mas apenas virava as páginas, pois estava ocupada, observando pelo canto do olho quando pessoas que passavam no corredor diminuíam o passo para me ver. Gostei daquela tensão toda, mas quando chegamos a Shizuoka, logo depois do meio-dia, e fiquei esperando o trem para Hakone, senti imediatamente algo desagradável me dominar. Eu passara o dia tentando não perceber isso, mas agora via muito claramente a imagem de mim mesma em outra época, parada em outra plataforma, fazendo outra viagem de trem, com o senhor Beco, no dia em que minha irmã e eu havíamos sido tiradas de casa. Tenho vergonha de admitir quanto eu me esforçara naqueles anos para não pensar em Satsuo, meu pai e minha mãe, e em nossa casinha bêbada, no penhasco junto do mar. Fora como uma criança com a cabeça enfiada numa sacola. Tudo o que eu vira, dia após dia fora Gion, a ponto de pensar que Gion era tudo e que a única coisa que importava no mundo era isso. Mas agora que estava fora de Kyoto, eu podia ver que a maior parte das pessoas na vida nada tinha a ver com aquele distrito. E naturalmente não pude deixar de pensar na outra vida que um dia levara. A dor é uma coisa muito esquisita. Ficamos tão desamparados diante dela. É como uma janela que simplesmente se abre conforme seu próprio capricho. O aposento fica frio e nada podemos fazer, senão tremer. Mas abre-se menos cada vez, e menos ainda. E um dia nos espantamos porque ela se fechou de vez. Tarde, na manhã seguinte, fui apanhada na pequena estalagem que dava para o Monte Fuji e levada por um dos automóveis do barão até sua casa de veraneio, num lindo bosque à beira de um lago. Quando entramos numa trilha circular e desci usando a roupagem completa de uma geisha aprendiz de Kyoto, muitos dos convidados do barão se viraram para me olhar. Entre eles percebi várias mulheres, algumas de kimono e algumas em trajes ocidentais. Mais tarde compreendi que eram, em geral, geishas de Tóquio, pois estávamos apenas a algumas horas de trem da capital. Logo apareceu o próprio barão, saindo com vários outros homens de uma trilha do bosque. Então, era por isso que estávamos todos esperando, disse ele. Essa coisinha linda de Gion é Sayuri, que provavelmente um dia será a grande Sayuri de Gion. Vocês nunca mais verão olhos iguais aos dela. Eu lhes garanto. E esperem para ver o modo como se movimenta. Eu a convidei, Sayuri, para que todos os homens tivessem a chance de ver você, de modo que tem uma tarefa importante. Deve andar por toda parte, dentro da casa, junto do lago, pelo bosque, tudo. Agora ao trabalho. Comecei a andar pela propriedade como o barão pedira. Passei pelas cerejeiras pesadas de flores, fazendo mesuras aqui e ali para os convidados, tentando não procurar pelo presidente de maneira muito óbvia.
Eu avançava lentamente porque a cada poucos passos um ou outro dos homens me interrompia e dizia algo como: pelos deuses, uma geisha aprendiz de Kyoto. E pegavam sua câmera e mandavam alguém tirar uma foto nossa juntos. Ou me levavam ao longo do lago, até o pequeno pavilhão de observar a lua, ou onde quer que seus amigos pudessem me ver, como teriam feito com alguma criatura pré-histórica, apanhada numa rede. Mamerá me prevenira de que todo mundo ficaria fascinado comigo, porque não há nada como uma geisha aprendiz de Gion. É verdade que nos melhores distritos de geishas de Tóquio, como Shenbachi e Akasaka, a moça precisa dominar sua arte se espera debutar. Mas muitas das geishas de Tóquio naquele tempo eram modernas, por isso algumas caminhavam pela propriedade do barão em roupas ocidentais. A festa do barão parecia continuar indefinidamente. Pelo meio da tarde, eu praticamente desistira de encontrar o presidente. Fui até a casa procurando um local para descansar, mas assim que pus os pés no hall de entrada, fiquei aturdida. Lá estava ele, saindo de uma sala de tatame conversando com outro homem. Despediram-se, então o presidente se virou para mim. Sayuri! Exclamou. Como é que o barão conseguiu trazê-la de Kyoto até aqui? Eu nem sabia que você o conhecia. Eu sabia que devia tirar os olhos dele, mas era como tentar puxar pregos da parede. Quando finalmente consegui, fiz uma mesura e disse: Mamerra-san me enviou em seu lugar. Estou muito feliz com a honra de ver o presidente. Sim, e eu estou feliz de ver você. Pode me dar sua opinião a respeito de uma coisa? Venha dar uma olhada no presente que eu trouxe para o barão. Estou tentado a sair sem lhe dar o presente. Segui-o para a sala dos tatames, sentindo-me como uma pipa puxada pela linha. Lá estava eu em Hakone, tão longe de tudo o que conhecia, passando uns momentos com um homem em quem pensara mais do que em qualquer outra pessoa. E me surpreendia constatar isso. Enquanto ele andava à minha frente, tive de admirar seu modo fácil de se mover em seu terno de lã. Pude perceber o volume de seus calcanhares e até a depressão de suas costas, como uma fenda onde se dividem as raízes de uma árvore. Ele pegou uma coisa da mesa e a estendeu para que eu a visse. Primeiro pensei que fosse um bloco de ouro ornamentado, mas era uma antiga caixa de cosméticos para o barão. O presidente me disse que era de um artista do período Edo, chamado Arata Gonroku. Era uma caixa em forma de almofada em laca dourada, com suaves imagens negras de growls voando e lebres saltando. Quando a pôs em minhas mãos, era tão deslumbrante que tive de suster a respiração ao contemplá-la. Você acha que o barão vai gostar? Perguntou. Encontrei-a na semana passada e pensei nele imediatamente, mas, presidente, como pode imaginar que o barão poderia não gostar? Ah, aquele homem tem coleções de tudo. Provavelmente vai considerar isso de terceira classe. Assegurei ao presidente que ninguém jamais pensaria nisso. E quando lhe devolvi a caixa, ele a embrulhou, novamente em seda, e fez um sinal para a porta para que eu o seguisse. Na entrada, o ajudei a calçar os sapatos. Enquanto guiava seu pé com as pontas dos meus dedos, imaginava que tínhamos passado a tarde juntos e que uma longa noite nos esperava ainda. Essa ideia me deixou em tal estado que não sei quanto tempo passou até que eu recuperasse a noção das coisas. O presidente não deu sinal de impaciência, mas me senti terrivelmente embaraçada
quando tentava enfiar os pés em meu okobô, e levei muito mais tempo do que deveria. Ele me conduziu por uma trilha lago abaixo, onde encontramos o barão sentado sobre uma esteira, debaixo de uma cerejeira com 3 geishas de Tóquio. Todos se levantaram, embora o barão o fizesse com alguma dificuldade. Seu rosto estava manchado de vermelho devido à bebida, de modo que era como se alguém tivesse lhe batido com um pauzinho. Presidente, disse o barão, fico muito contente por ter vindo à minha festa. Sempre gosto de recebê-lo aqui, sabe disso? Aquela sua empresa não para de crescer, hein? Sayuri lhe contou que Nobu veio à minha festa em Kyoto na semana passada? Quem me contou tudo foi Nobu, que certamente foi do seu jeito habitual. Com certeza, disse o barão. Homenzinho esquisito, não é? Não sei o que o barão estava pensando, pois era mais baixo do que Nobu. O presidente pareceu não gostar do comentário, pois estreitou os olhos. Quero dizer, começou o barão, mas o presidente o interrompeu. Vim agradecer e despedir-me, mas primeiro tenho algo a lhe dar. Entregou ao outro a caixa de cosméticos. O barão estava bêbado demais para abrir o embrulho de seda, mas o deu a uma das gueixas que o fez por ele. Mas que objeto lindo, disse o barão. Não acham também? Olhem só, ora, poderia ser ainda mais belo do que esta refinada criatura parada a seu lado, presidente. O senhor conhece Sayuri? Permita que eu a apresente. Ah, somos bem conhecidos, Sayuri e eu, disse o presidente. Bem conhecidos quanto, presidente? O bastante para que eu o inveje? O barão riu de sua própria piada, mas ninguém mais riu. Seja como for este presente generoso, me lembra que lhe devo algo, Sayuri, mas só poderei dá-lo a você quando estas outras geishas se forem, ou vão querer um presente também. Por isso terá de ficar aqui, até todos irem para casa. O barão é muito generoso, eu disse, mas não quero lhe causar transtornos. Vejo que aprendeu com uma Merra muita coisa sobre como dizer não a tudo. Encontre-me no hall de entrada, depois que todos os meus convidados se forem. Convença por mim, presidente, enquanto ela o acompanha até seu carro. Se o barão não estivesse tão embriagado, tenho certeza de que ele próprio acompanharia o presidente. Mas os 2 homens se despediram e seguiu o presidente até a casa. Enquanto seu motorista segurava a porta para ele, fiz uma mesura e agradeci sua bondade. Ele estava entrando no carro, mas parou. Sayuri, começou e pareceu inseguro. O que foi que Mamerra lhe contou sobre o barão? Pouca coisa, senhor, ou pelo menos, bem, não sei direito o que o presidente está querendo dizer. Mamerra é uma boa irmã mais velha para você? Ela lhe conta as coisas que você tem que saber? Ah, sim, presidente. Mamerra me ajuda mais do que posso dizer. Bem, disse ele, se eu fosse você, tomaria cuidado quando um homem como o barão diz que tem algo a lhe dar. Eu não sabia como reagir a isso, de modo que disse algo a respeito da bondade do barão por ter pensado em mim. Sim, muita bondade, tenho certeza, mas cuide-se, disse ele, olhando-me intensamente por um momento e depois entrando no carro. Passei a hora seguinte andando entre os poucos convidados que ainda estavam lá, lembrando tudo o que o presidente me dissera. Em vez de me sentir preocupada com seu aviso, sentia-me deslumbrada por ele ter falado tanto comigo. Na verdade, não houve espaço em minha mente para pensar em meu encontro com o barão, até que, enfim, fiquei sozinha no hall de entrada, na luz fraca do anoitecer. Tomei a liberdade de me ajoelhar numa sala de tatames ali perto, onde fiquei olhando a paisagem por uma janela de vidro.
10 ou 15 minutos se passaram. Por fim, o barão entrou pelo hall. No momento em que o vi, me senti mal de tanta preocupação, pois ele usava apenas um robe de algodão. Tinha uma toalha numa das mãos que esfregava nos longos pelos negros do seu rosto, que deveriam compor uma barba. Acabava de sair do banho, era evidente. Levantei-me e fiz uma mesura. Sayuri, você não sabe como sou tolo, disse. Bebi demais, o que certamente era verdade. Esqueci que estava esperando por mim. Espero que me perdoe quando vir o que separei para você. O barão seguiu pelo corredor para dentro da casa, esperando que eu fosse atrás, mas fiquei onde estava, pensando no que Mamerha me dissera sobre uma aprendiz na iminência do seu mizuagi ser como um prato na mesa. O barão parou. Venha, chamou. Oh, barão, eu não devo, permita que eu espere aqui. Tem uma coisa que eu quero lhe dar. Venha ao meu quarto e sente-se, não seja boba. Barão, não posso evitar ser uma menina boba, pois é isso que eu sou. Amanhã estará de novo sob o olhar vigilante de Mamerha, hein? Mas ninguém vigia você aqui. Se eu tivesse tido o menor bom senso, teria agradecido ao barão ter me convidado para a sua bela festa e dito quanto lamentava ter de lhe pedir seu carro para me levar de volta à estalagem. Mas tudo parecia tanto um sonho. Acho que estava em estado de choque. A única coisa certa era o medo que eu sentia. Venha comigo enquanto me visto, disse o barão. Você bebeu muito saquê esta tarde? Passou-se um longo momento. Eu sabia que meu rosto parecia tão inexpressivo, como se fosse apenas uma máscara em minha cabeça. Não, senhor, consegui dizer finalmente. Acho que não. Vou lhe dar quanto quiser, venha. Barão, eu disse, por favor. Estão esperando por mim na estalagem. Esperando? Quem? Não respondi. Perguntei quem está esperando. Não vejo por que, se porta desta maneira, tenho algo para lhe dar. Prefere que eu vá apanhar? Sinto muito, falei. O barão apenas me encarava. Espere aqui, disse finalmente, e voltou para dentro da casa. Pouco depois regressou segurando algo achatado, enrolado em papel de linho. Não precisei olhar muito para ver que era um kimono. Então, disse ele, já que insiste em ser uma menina boba, eu mesmo fui buscar seu presente. Isso a faz se sentir melhor? Repeti ao barão que lamentava muito. Vi quanto você admirou este traje outro dia. Gostaria que o aceitasse, disse ele. O barão largou o pacote na mesa e desamarrou os barbantes. Achei que seria o kimono com a paisagem de Kobe. E, para dizer a verdade, senti tanto preocupação quanto esperança, pois não tinha ideia do que faria com algo tão magnífico, nem como explicaria a Mamerha que o barão me dera tal presente. Mas, em vez disso, quando o barão abriu o embrulho, foi um magnífico tecido escuro, com fios laqueados e bordados em prata, que surgiu. Ele pegou o traje e segurou pelos ombros. Era um kimono que deveria estar num museu, feito em 1860, como o barão me disse, para a sobrinha do último shogun, Tokugawa Yoshinobu. O desenho era de aves de prata, voando contra o céu escuro, com uma misteriosa paisagem de árvores e rochas escuras subindo da bainha. Volte comigo para experimentá-lo, disse ele, e agora não seja uma menina boba. Tenho muita experiência em amarrar um obi com minhas mãos. Depois vestiremos de novo seu kimono e ninguém ficará sabendo. Eu teria, com prazer, trocado o traje que o barão me oferecia por algum jeito de sair daquela situação.
mas era um homem com tamanha autoridade que nem Mamerá lhe desobedecia. Se ela não podia recusar os desejos dele, como eu poderia? Senti que ele estava perdendo a paciência. Os deuses sabem que ele fora bondoso comigo, desde que eu debutara, permitindo que eu o servisse enquanto ele almoçava, e que Mamerá me levasse à festa em sua propriedade de Kyoto. E lá estava ele, sendo bondoso mais uma vez, oferecendo-me aquele kimono deslumbrante. Acho que finalmente eu concluí que não tinha escolha. Se não obedecer e pagar pelas consequências, fossem quais fossem. Baixei meus olhos sobre as esteiras envergonhada, e naquele mesmo estado de sonho que sentira todo o tempo, notei que o barão pegava minha mão e me guiava pelos corredores até os fundos de sua casa. Um criado entrou no corredor a certa altura, mas fez uma mesura e afastou-se assim que nos viu. O barão não disse uma palavra, mas me conduziu, até chegarmos a um amplo aposento de tatames, com uma parede toda de espelhos. Era o seu quarto de vestir. Ao longo da parede oposta havia armários com portas fechadas. Minhas mãos tremiam de medo, mas se o barão notou, não comentou nada. Parou-me diante dos espelhos e levou minha mão aos lábios. Pensei que ia beijá-la, mas ele apenas a segurou as costas de minha mão contra os pelos de seu rosto e fez algo que achei esquisito. Levantou minha manga acima do pulso e senti o aroma de minha pele. Sua barba fez cócegas em meu braço, mas afora isso eu não sentia nada. Parecia não sentir coisa alguma. Era como se estivesse soterrada sob camadas de medo, confusão e horror. Então o barão me despertou de meu choque, postando-se atrás de mim e estendendo a mão diante de meu peito para desamarrar meu obigime. Era o cordão que sustentava o meu obi. Senti um momento de pânico agora que o barão realmente pretendia me despir. Tentei dizer algo, mas minha boca se movia tão pesadamente que não a pude controlar. De qualquer forma, o barão fazia ruídos para me acalmar. Eu tentava fazê-lo parar com minhas mãos, mas ele as afastava e finalmente conseguiu remover meu obigime. Depois se afastou e lutou um pouco com o nó do obi entre minhas omoplatas. Pedi que não o tirasse, embora minha garganta estivesse tão seca que várias vezes, quando tentei falar, nenhum som saísse. Mas ele não me escutava. E logo começou a desamarrar o largo obi, enroscando e desenroscando seus braços de minha cintura. Vi o lenço do presidente cair no chão. No momento, o barão deixou cair o obi numa pilha do chão e desamarrou o da tegeme, laço da cintura que ficava debaixo. Tive uma sensação nauseante ao perceber meu kimono soltando-se de minha cintura. Fechei-o com os braços, mas o barão os afastou. Eu não podia mais me olhar no espelho. A última coisa que recordo ao fechar os olhos foi do pesado traje sendo erguido de meus ombros com o farfalhar do tecido. O barão pareceu ter feito o que desejara, ou pelo menos, de momento não fez mais nada. Senti suas mãos em minha cintura acariciando meu vestido de baixo. Quando finalmente abri meus olhos, ele estava ainda parado atrás de mim, aspirando o aroma de meu cabelo e pescoço. Seus olhos estavam fixos no espelho. Pareceu-me que estavam fixos na tira que fechava meu vestido de baixo. Toda vez que seus dedos se moviam, eu tentava afastá-los com a força do meu pensamento. Mas logo começaram a rastejar como aranhas sobre meu ventre. E noutro momento emaranharam-se na faixa de minha cintura e começaram a puxá-la. Tentei fazê-lo parar várias vezes, mas o barão afastou minhas mãos, como fizera antes. Finalmente a faixa da cintura se desfez. O barão a deixou cair no assoalho. Minhas pernas tremiam. E o aposento era apenas um borrão, quando ele pegou nas mãos a bainha de meu vestido debaixo, começando a abri-lo.
Não pude evitar tentar agarrar suas mãos de novo. Não se preocupe, Sayuri, sussurrou. Pelos deuses, não vou fazer nada que você não deva fazer. Só quero olhar, não compreende? Não há nada de errado nisso. Qualquer homem faria o mesmo. Quando ele dizia isso, um pelo de seu rosto tocou minha orelha e tive de virar a cabeça para um lado. Acho que ele interpretou isso como um tipo de consentimento, pois agora suas mãos se moviam, mais urgentes. Abriu minha roupa, senti seus dedos em minhas costelas, quase me fazendo cócegas, enquanto ele lutava para abrir as tiras que seguravam a saia de baixo do meu kimono. Um momento depois ele conseguira. Eu não suportava a ideia do que o barão poderia ver. Assim mesmo, enquanto desviava meu rosto, forcei meus olhos a olharem o espelho. O traje de baixo de meu kimono estava aberto, expondo uma longa faixa de pele descendo pelo meu peito. A essa altura, as mãos do barão tinham se movido para meu quadril, onde agora se ocupavam com o meu koshimaki. Antes, naquele dia, quando eu enrolara o koshimaki várias vezes à minha volta, enfiara-o mais firmemente na cintura do que precisava. O barão estava com problemas de encontrar a ponta, mas depois de várias tentativas soltou o tecido com seus puxões, de modo que com um golpe mais longo conseguiu tirá-lo em todo o comprimento, de sob meu vestido de baixo. Quando a seda deslizava pela minha pele, ouvi um rumor de minha garganta como um soluço. Minhas mãos agarraram o koshimaki, mas o barão o tirou de meu alcance e o largou no chão. Então, lentamente como um homem que levantasse o cobertor de uma criança adormecida, ele abriu meu vestido de baixo com um longo gesto, sem respirar, como se estivesse revelando algo magnificente. Senti um ardor na garganta me dizendo que eu estava a ponto de chorar, mas não podia suportar a ideia de que o barão visse minha nudez e ainda por cima meu choro. De alguma forma contive as lágrimas e olhei tão intensamente o espelho que por um longo momento o tempo pareceu parar. Eu nunca me vira tão absolutamente nua antes. Era verdade que ainda tinha as meias abotoadas nos pés, mas me sentia mais exposta agora, com as beiradas de minha roupa sendo abertas, do que me sentir estando totalmente nua na casa de banhos. Vi os olhos do barão demorando-se aqui e ali, em meu reflexo, no espelho. Primeiro, ele abriu mais o traje para ver o contorno de minha cintura. Depois baixou os olhos para a escuridão que crescera ali nos anos em que eu estava em Kyoto. Seus olhos permaneceram longo tempo ali, mas finalmente ergueram-se e devagar, passando pelo meu ventre ao longo de minhas costelas, foram até os 2 círculos cor de ameixa, primeiro de um lado, depois do outro. Agora o barão retirou uma das mãos, de modo que meu vestido de baixo voltou a me cobrir de um lado. O que ele fez com a mão não sei dizer, mas não a vi mais. A certa altura, tive um momento de pânico vendo seu ombro nu emergir de um lado do hobby. Não sei o que ele estava fazendo, e embora agora pudesse adivinhar com bastante certeza, prefiro não pensar nisso. Tudo o que sei é que sentia sua respiração quente em minha nuca. Depois disso eu não vi mais nada. O espelho se tornou uma mancha prateada e não consegui mais controlar o pranto. A certa altura a respiração do barão se acalmou de novo. Minha pele estava quente e úmida de medo, de modo que quando finalmente ele soltou minha roupa e a deixou cair, senti o ar em minha pele quase como se fosse brisa. Logo fiquei sozinha no quarto. O barão saíra sem que eu percebesse. Agora que ele se fora, comecei a me vestir com tal desespero que enquanto me ajoelhava no chão para juntar minhas roupas, via em minha mente uma criança faminta, tentando juntar pedaços de comida. Vesti-me o melhor que pude com as mãos trêmulas, mas até obter ajuda não pude fazer mais do que fechar meu vestido de baixo e prendê-lo com a faixa de cintura.
esperei diante do espelho, olhando com alguma preocupação minha maquiagem borrada. Estava preparada para esperar ali 1 hora inteira, se fosse preciso. Mas poucos minutos se passaram antes de o barão voltar com o cinto de seu hobby firmemente preso no ventre gordo. Ajudou-me a vestir meu kimono sem uma palavra e prendeu o meu datejime exatamente como o Sr. Itishoda teria feito. Enquanto ele segurava meu grande e longo obi nos braços, medindo-o em laços enquanto preparava para amarrá-lo várias vezes em torno de mim, comecei a ter uma sensação horrível. Primeiro não a conseguia entender, mas ela me impregnava como uma mancha em um tecido. E logo a compreendi. Era a sensação de ter feito algo terrivelmente errado. Não queria chorar diante do barão, mas não conseguia evitar. E ele não me olhara nos olhos desde que entrara de novo no quarto. Tentei imaginar que eu era apenas uma casa, na chuva com a água me lavando. Mas o barão deve ter visto, pois saiu do quarto e logo depois voltou com um lenço com seu monograma. Mandou que eu o guardasse, mas depois de usá-lo deixei-o numa mesa. Logo ele me levou até a frente da casa e se afastou sem uma palavra. Chegou um criado com o kimono antigo novamente, embrulhado em papel de linho. Entregou-o a mim com uma mesura e me conduziu até o carro do barão. Chorei quieta no banco de trás, voltando para a estalagem, mas o motorista fingiu não notar. Eu já não chorava pelo que me acontecera. Algo muito mais assustador estava em minha mente, isto é, o que diria o Sr. Itishoda ao notar minha maquiagem borrada e o nó mal amarrado do obi, quando me ajudasse a me despir. Depois abrindo o embrulho e vendo o caro presente que eu recebera. Antes de descer do carro, limpei o rosto com o lenço do presidente, mas pouco me ajudou. O Sr. Itishoda deu uma olhada em mim e coçou o queixo como se entendesse tudo. Enquanto ele desamarrava o meu obi no quarto de cima, disse: "O barão despiu você?" "Eu sinto muito." Ele a despiu e olhou no espelho, mas não se satisfez em você. Não tocou você, nem se deitou em cima de você, foi? Não, senhor. Então, está tudo bem, disse o Sr. Itishoda, olhando em frente. E não dissemos mais nenhuma palavra.